uma satisfação vê-los aqui. Espero que gostem dos nossos resultados. Infelizmente, aconteceram fatos e ações que não eram o nosso objetivo, mas faz parte da coisa. Tivemos em dezembro, não, no final de novembro, a eleição para presidente do Observatório e novos membros da diretoria, e fui reeleito. Temos novos integrantes, né, da diretoria. Tem o Flori, o Plínio nos abandonou em parte, né, até por questões de trabalho, mas o resto da equipe, o José assumiu, em definitivo, né, porque ele era suplente e ficou interino, e a gente reiniciou os trabalhos. Reiniciou não, nós seguimos com os trabalhos. Digamos assim, foi um período bem conturbado. Tá? Nós temos integrantes da nossa diretoria que não vou dizer que estão trabalhando 24 horas para o observatório, mas umas 18, sim. Eu estou deixando 6 para ele dormir. É o caso do Maurício, é o caso de outros voluntários que estão colaborando com ele nessa ação. Precisamos de mais colaboradores, sim, mas colaboradores mais efetivos. Tá? A gente viu que nessa questão que ocorreu aí do software, quando deu o processo todo licitatório estava em ordem. Mas como a gente não concordou com aquelas cifras e com o que estão querendo fazer, um começa a conversar com o outro, nós conseguimos reunir uns 10 a 12 profissionais de TI. E aí nós esmiuçamos esse trabalho. Isso depois eu vou deixar para o Maurício, que o Maurício acompanhou mais isso. Bem-vindo. E eu quero colocar alguns fatos para vocês que não são do conhecimento. Nós fomos comunicados pelo Observatório Social do Brasil, ou a sede, ou vamos dizer assim, fugiu o termo, a matriz, tá? De que foi entregue, foi encaminhado para o observatório de lá, um dossiê das ações do presidente e de alguns membros do Observatório Social de Farroupilha, fazendo críticas. Eles estudaram todo o nosso regimento, eles sabem mais do nosso regimento do que nós. Vírgula, ponto, aqui. Mas e conseguiram mandar o dossiê sem assinatura. Tá? Depois foram cobrar qual era a ação do Observatório Social do Brasil, em cima daquilo que eles apresentaram, e aí o Observatório disse, não, se vocês não mandar nada assinado, nós não vamos dar nem da bola. Aí mandaram um dossiê assinado. Mas isso não atrapalha nada em nós vamos continuar trabalhando, porque se eles estão se sentindo prejudicados é porque nós estamos fazendo a coisa bem feita. Isso são palavras do nosso presidente nacional. Tá? E, inclusive, ele mandou um abraço para todos os membros. Conversei com ele hoje. E até comuniquei ele, digo, olha, está acontecendo isso em Farroupilha. Ele disse, não te preocupa que nós estamos acompanhando. Continuem trabalhando, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que está na forma correta. Quanto mais eles chiarem, melhor é o trabalho de vocês. Isso é uma prova de que vocês estão no caminho certo. Vamos para o que nós devemos fazer aqui hoje? Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, então, meu nome é Guilherme e eu sou o atual coordenador do Observatório Social. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre os trabalhos do Observatório Social no geral e principalmente no que ocorreu nesse último quadrimestre aí, que compreende os meses de setembro a dezembro do ano passado. Vamos dar início, então. Então, primeiramente, uma breve explanação do que é o Observatório Social, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Então, somos uma instituição sem fins lucrativos,
prezamos pela independência, então a gente não recebe recurso de nenhum órgão público, então todos os nossos mantenedores são empresas privadas da cidade de Farroupilha ou então pessoas físicas. A gente é totalmente apartidário, então a gente vê muitas vezes a prefeitura falando que o observatório é contra o governo ou coisas do tipo. Não, nós não somos contra esse governo e nem seremos contra nenhum outro governo que possa vir a entrar na prefeitura. A gente trabalha em prol da cidade de Farroupilha e a gente quer que cada vez mais os recursos públicos sejam empenhados da forma correta. Então somos um órgão totalmente através de voluntariado. Então a gente precisa muito, o Paese estava comentando aqui nas palavras dele que a gente precisa cada vez mais de voluntários e de fato. Quanto mais pessoas a gente tiver engajados com a causa, com certeza os resultados serão cada vez melhores. E por último somos observadores, então através de todos os atos da prefeitura que são públicos e todo cidadão tem o direito, tem o dever e tem o direito de ver, a gente faz a análise dos dados. Prosseguindo. Então, basicamente, o que a gente busca? Transparência pública, melhor gestão dos recursos públicos, combate à corrupção e ao desperdício, desenvolvimento do cidadão através de educação fiscal e exercício da cidadania. Então, a gente tem algumas ações para que a gente consiga trabalhar nesses nortes do observatório. Vamos lá, então, alguns dados. Onde atuamos? Esfera legislativa e executiva, então, tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores, conselhos municipais e todas as entidades que recebem recursos públicos. Por quê? Porque todas essas entidades, elas têm que ser transparentes, elas devem explicação ao povo. Então, a gente pode e deve controlar e verificar onde estão sendo empenhados esses recursos. Então, para conhecimento, o orçamento previsto para 2020 da Prefeitura de Farroupilha é de 330 milhões, do ano passado foi 233, então um acréscimo de quase 100 milhões de reais para 2020, é um valor bem considerável. Então, antes de eu passar propriamente aos números e ao que foi feito nesse último quadrimestre, eu vou explanar um pouquinho sobre o que o Observatório já fez ao longo aí da sua criação. Então, eu separei em 4 quadrimestres. Então, primeiro quadrimestre, geramos uma economia direta de R$ 67.040 para a cidade de Farroupilha e evitou-se gastar R$ 2.999.000. Segundo quadrimestre, então uma economia direta de R$ 201.300 e evitou-se gastar R$ 14.215,509. Desculpa, 14 milhões, isso aí. Terceiro quadrimestre, uma economia direta de 8.840 e evitou-se gastar com 2 licitações mal redigidas que foram revogadas. Por que aqui nesse terceiro quadrimestre não tem números e sim 2 licitações? Porque o que aconteceu? A partir desse momento aqui, a prefeitura passou a não publicar mais os valores de referência das suas licitações. Elas só ficam disponíveis para a gente e para o cidadão no dia e no horário do certame. No caso dessas 2 licitações aqui, o Observatório fez apontamentos e elas foram canceladas antes mesmo do certame. Então, por isso a gente não tem valores e por isso a gente não colocou valores aqui. A gente pode ter valores de referência por valores de mercado, mas não seria exatamente o que a prefeitura colocaria. Então, a gente só colocou aqui 2 licitações mal redigidas que foram revogadas. Prosseguindo, então, quarto quadrimestre, uma economia direta de R$ 2.050, mais o impacto no meio ambiente. Essa licitação aqui é referente à aquisição de copos e comida para uma festa de Dia das Crianças. Então, tinha-se um público estimado de em torno de 3.500 crianças e ia-se comprar 50 mil copos. Então, através de apontamentos do observatório também foi revogado somente esse item da licitação e teve uma economia e, além disso, também foram 50 mil copos a menos que estaria aí, ou possivelmente, jogados no meio ambiente e assim por diante. E também evitou-se gastar 585 mil. Esses 585 mil aqui é referente a uma licitação. A prefeitura fez em setembro uma licitação para aquisição de alguns materiais para a sinalização viária e um mês depois fez basicamente a mesma licitação. Não sei o que ocorreu, o porquê, mas a prefeitura ia comprar 2 vezes a mesma coisa. Então fizemos apontamentos e, em virtude disso, eles não compraram. Então evitou-se gastar esse valor. Se alguém tiver alguma dúvida, algum levantamento queira fazer, pode ficar bem à vontade, tá? Então, se a gente for trazer esses números para economia versus meses, então,
teve-se uma economia direta nesses 4 quadrimestres de R$ 279.230. Se a gente for para pensar em 20 meses, então a gente tem uma economia mensal de R$ 13.916,50. Então, através dos trabalhos do observatório, que na grande maioria é de voluntários, a prefeitura economiza por base R$ 13.916,50 por mês. Mesmo assim, muitas vezes a prefeitura ainda critica o observatório, como se fôssemos inimigos. Não somos. A gente está aqui para fazer um trabalho e a gente quer que cada vez mais os recursos sejam empenhados da melhor forma, para que seja cada vez melhor para todo cidadão farroupilense. Vamos prosseguir. Vamos lá, então agora vamos passar alguns dados do último quadrimestre, então meses de setembro a dezembro. Então a gente analisou nesse período 64 licitações. Essas licitações elas se dividiram então em chamadas públicas, 4, uma concorrência, 8 dispensa, 13 inexigibilidades, 10 pregões eletrônicos, 30 pregões presenciais e 8 tomadas de preço. Nesse mesmo período, então, a prefeitura fez 78 licitações, então a gente conseguiu bater a nossa meta, né? Nós temos uma meta de no mínimo 80% das licitações da prefeitura na qual a gente deseja analisar. Nesse período a gente analisou 82%. No quadrimestre passado a gente tinha conseguido analisar em torno de 54% das licitações. Claro que nesse período teve-se menos licitação do que no período passado, mas estamos no caminho certo. Acredito que quanto mais voluntário a gente tiver, maior vai ser esse número aqui também. Então, através das licitações que a gente analisou, a gente fez alguns questionamentos, alguns apontamentos da prefeitura. Então, foram através de 2 ofícios e 20 e-mails no qual a gente trocou diretamente com o setor de compras. Então, a gente tem hoje uma abertura bastante grande com o setor de compras. Então, analisamos uma licitação, encontramos algum dado que a gente considera incorreto ou que não está de acordo ou que a gente acha que possa melhorar, a gente manda um e-mail para o setor de compras. Muitas vezes, somente através do e-mail a gente consegue resolver o problema. Quando não é possível, a gente manda e-mail, e assim, a gente manda ofício e assim por diante. Mandamos também ofício para a Câmara de Vereadores, então 2 ofícios enviados a todas as bancadas e 2 e-mails também que foram enviados a todas as bancadas. Vamos tratar aqui de 2 licitações que eu sei que está bastante em alta aqui na cidade de Farroupilha, tá? Que são licitações que ainda estão em andamento. Então a primeira, o pregão eletrônico 2019-31, que é referente ao fornecimento e instalação do software da gestão de saúde, e a segunda, a dispensa 2019/27, que é a aquisição de terrenos. Tá? Então foram licitações que foram analisadas pelo observatório. Diante dessa licitação aqui, a gente analisou, mandamos ofício para a Prefeitura de Farroupilha, solicitando alguns esclarecimentos. Após isso, e também através de reuniões que a gente teve com diversos técnicos da área de TI, também formulamos um ofício para o Ministério Público, no qual ainda a gente aguarda a resposta. Na dispensa 2019-27, aquisição de terrenos. Então aqui, através dessa dispensa, a Prefeitura de Farroupilha comprou 4 terrenos ali no bairro São Luís. Também mandamos ofício para a Prefeitura, solicitando informações. Mandamos ofício para a Câmara de Vereadores, da mesma forma solicitando esclarecimentos. Após isso, após a resposta da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, mandamos ofício para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Então, estamos aguardando alguns retornos. Como todos já sabem, após isso, então o prefeito já fez uma manifestação na terça-feira passada dizendo que iria cancelar os 2 contratos. Caso todos não saibam, não é tão simples assim o cancelamento desses contratos. Tá? Nesse primeiro aqui do pregão eletrônico, que é do fornecimento de instalação de software, de fato, no contrato prevê formas de rescisão. Então, prevê 3 formas basicamente. A primeira, caso a empresa contratada não esteja cumprindo com alguns dos itens da cláusula, a prefeitura pode cancelar esse contrato. Não é o que está acontecendo nesse primeiro momento. Passamos esse. Segundo, amigavelmente. Então, a prefeitura pode tentar conversar com a empresa vencedora aqui dessa licitação e amigavelmente tentar cancelar esse contrato. É claro que para isso, caso a empresa aceite esse cancelamento, a prefeitura vai ter ônus, né? Então, a prefeitura já pagou uma primeira parcela de R$ 1.670.000, né? E para essa parte de instalação era previsto mais uma outra parcela para que fechasse o valor de R$ 3.300.000. A segunda parcela ainda não foi paga. Foi empenhado o valor, foi liquidado e depois estornado.
Então, nesse momento está nessa situação. A prefeitura pagou 1.670.000 e a segunda parcela foi feito empenho, foi liquidado e no mesmo dia a prefeitura voltou atrás e estornou. Nesse momento está dessa forma. Então a prefeitura provavelmente deve tentar conversar com essa empresa, mas por mais que a empresa aceite, a prefeitura ainda vai ter mais ônus além do que já foi pago para a rescisão desse contrato. Se não for possível amigavelmente, ainda uma terceira linha de ação é judicialmente, no qual também sabemos que a prefeitura vai ter ônus nesse sentido. Na dispensa, que é a aquisição de terrenos. Então, no contrato, também previa uma forma de rescisão. Essa forma de rescisão era antes do pagamento da segunda parcela dos terrenos, que já ocorreu. Então, nesse momento, esse ato está completo. A prefeitura já pagou as duas parcelas referentes à aquisição do terreno. Pode tentar conversar com a antiga dona dos terrenos, o que eu acredito que vai ser bem difícil. Mas também, diante disso, a prefeitura pode tentar a rescisão desse contrato judicialmente, o que eu acho que vai ser bastante difícil. Até o Maurício pode falar um pouco sobre isso. Creio que é bem inviável. Então, para que vocês saibam em que pé andam essas duas licitações, que são as licitações que estão mais em alta aí, que diante disso gerou até a questão do impeachment do prefeito. A gente não trabalhou com números nesse quinto quadrimestre porque ainda a gente não tem. A gente aguarda, então, a solução dessas duas licitações aí. Cabe a gente destacar que, na questão do software, a gente fez reuniões com fornecedores de software, inclusive alguns que já forneceram para a prefeitura. E para vocês terem um parâmetro assim de valores, ali se falou em 3 milhões e alguma coisa, a empresa que fornecia isso para a Farroupilha, lá antes de 2016, cobra para fornecer um quase similar a esse, talvez não tenha todos aqueles 37 itens, mas deve ter uns 20, R$130 mil. Não é 3 milhões, é R$130 mil. E a manutenção, eles fazem a manutenção para várias cidades aqui da região. Novo Hamburgo, que é uma cidade menor que Farroupilha, né? Eles têm um hospital, 3 UPAs e 20 e poucos postos de saúde. Novo Hamburgo paga R$56 mil, se eu não me engano, esse é o valor. Ou 76, alguma coisa, entre 56 e 70. Não vai ser 196 mil por mês. Tá? Isso tudo a gente está apurando e vamos repassar isso para, vamos dizer assim, se o Ministério Público achar interessante, a gente tem esses dados para passar para eles. Na questão dos terrenos, aliás, em nenhum dos momentos, em nenhuma fala, o nosso gestor disse que ele vai cancelar. Todas as falas deles, ele vai ver a possibilidade do cancelamento disso. Algumas outras pessoas de gestão é que estão falando que vão cancelar. Ele nenhuma vez ele falou, ele sempre falou em questão de possibilidade de cancelamento disso. Era só isso. Pode voltar uma tela um pouquinho, para mim, para dar uns tópicos em cima. Volta mais. Pode voltar mais. Mais. Bom, pode passar, desculpa, passa mais uma. Mais, que é essa do Bruneto. Esse é um dado que o próprio presidente do Observatório Social do Brasil disse para nós usarmos bastante. Para mostrarmos para a nossa sociedade de que o custo, o que a gente arrecada com o observatório dá em torno de R$5 mil mês. E a gente consegue uma economia de 3.916. Se a gente conseguir agir mais, esse número vai subir. É por isso que a gente pede mais voluntários mais ativos. Tá. Pode passar. Mais. Naquela questão dos e-mails. Essa aqui. Em função do custo que tinha, porque num primeiro momento nós tínhamos que apresentar o ofício, e junto com o ofício nós tínhamos que mandar o estatuto do observatório, junto com o estatuto do observatório nós tínhamos que mandar a cópia do documento do presidente. Isso dava calhamaços de folhas. Aí a gente negociou com a gestão, eles aceitaram a gente apresentar, tiraram fora a questão do estatuto, todo o ofício, o estatuto e os documentos. A coisa foi evoluindo, teve
uma evolução, que a gente conseguiu transformar isso, em vez de tanto ofício, para e-mail. Tanto com o próprio gestor, quanto o setor de compras. Que, diga-se de passagem, é um belo parceiro nosso. O setor de compras troca informações normal. Existiam, ainda acho que eu posso botar já no passado, né? Alguns setores da gestão que não passavam informações para o observatório. Ou passavam no limite para a gente não ter tempo de fazer alguma ação. A Câmara de Vereadores sempre nos recebeu bem, inclusive nessa troca nos chamaram, pedindo para fazer uma reunião com a gente. Querem ser parceiros, querem participar e querem que o observatório passe subsídios para eles. Porque muitos deles não têm conhecimento que a gente tem através dos nossos voluntários. O próprio gestor público, vocês viram que a quantidade de ofícios estão diminuindo. Os valores de diferenças que nós apurávamos, de inconsistência, estão diminuindo. Por quê? Porque o próprio gestor está se organizando. O próprio gestor, pelas nossas ações, começou a se estruturar melhor. O próprio gestor foi comprar um sistema de preço, que eles não tinham. Então, hoje, eles já têm um parâmetro por esse sistema. Então, essas discrepâncias que nós encontrávamos de valores, eles não tem mais. Por quê? Porque eles estão se atualizando. Talvez... Oi. Gostaria de saber o seguinte, eu acompanho lá pelo conselho, agora eles são obrigados todos a fazer as licitações, a fazer as compras pelo Net Compras, não era mais na moda que eles vinham fazendo. Isso melhora ou piora? Eu vi que tinha lá os rapazes comentando, mas só que eu não me detive, só que me disseram que é pior que uma licitação normal para quem vai fazer. Isso vai nos ajudar, será? Eu só quero fazer uma colocação. Isso não é para verbas federais, tá? Porque tem um novo sistema que é só para verbas federais, tá? Eu não sei te dizer qual deles é, tá? Você quer responder? Foi publicada uma nova lei que para municípios com mais de 50 mil pessoas de população, que os pregões eles passem a ser de forma eletrônica e não mais presencial. E aí o sistema a ser utilizado para esses pregões eletrônicos será o Net Compras. Mas eu entendo, no meu entendimento isso é bom, porque eu possibilito que empresas a nível Brasil possam participar. E quanto mais empresas a gente tiver participando de uma licitação, a chance de os valores serem mais baixos é maior. Eu até vou ter que questionar nisso, que tu tem acompanhado mais, na questão da participação das empresas de farroupilha nas licitações. A gente fez três capacitações de empresa, pequenas e microempresas. A gente fez 3 cursos aqui para habilitar as empresas. Como é que está essa participação? Essas primeiras capacitações que foram feitas eu ainda não estava no observatório, né? Mas sim, esse também é um projeto do observatório, porque a gente nota que muitas licitações que são pregão presencial, as empresas de farroupilha não participam e muitas delas às vezes participam e acabam sendo desabilitadas porque não fornecem toda a documentação necessária. Então, sim, esse é um projeto do observatório para que a gente possa estar cada vez mais ensinando as empresas aqui de farroupilha a participar de licitação, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muitas vezes as empresas acabam não participando por medo. Não, participar de uma licitação é muito documento, é muita negativa, e acaba não participando. Mas não é. É extremamente simples. Tu tem todos os teus impostos em dias, é extremamente simples de participar de licitação. E esse é um dos projetos do observatório também. Até vai estar nos próximos slides ali abordando sobre isso aí. Tem, mas elas não são maioria. Não são maioria. É incrível que, às vezes, a gente tem uma licitação, por exemplo, sobre compra, vamos lá, vou botar um material específico aqui, pão. E aí eu vejo empresas de Porto Alegre, São Leopoldo, e aí eu não vejo empresas de farroupilha participando. Com certeza seria muito mais fácil que empresas de farroupilha participassem, né? Bem provavelmente, em função de logística e frete, seria mais fácil e mais barato que uma empresa daqui fornecesse. Mas muitas vezes a gente acaba vendo as empresas de fora participando e não as empresas de farroupilha.
juntamente com o delegado do Conselho Regional de Contabilidade, para que para que a gente faça um programa e conscientizar o profissional da importância de orientar os seus clientes. Até esse detalhe que você falou assim, muitos acham que é muito trabalhoso, né? Mas nós, como profissionais, se eu conheço, eu tenho como orientar o cliente dizendo, olha, tu junta os documentos, que não é difícil, dá um pouco de trabalho, mas se você participar, é uma venda que tu vai ter na cidade. Então eu me coloco à disposição pelo conselho para nós organizarmos um trabalho até de treinamento junto com os contadores, que nós temos reuniões mensais ali na SIC, onde a gente se encontra. A gente pode organizar uma e, digamos, divulgar qual é o assunto e convocar os profissionais para que compareça. Que isso, depois nós podemos registrar no nosso projeto de voluntariado pela classe contábil. Legal, legal, extremamente bacana. Com certeza vamos tentar organizar algo nesse sentido. Nessa nós vamos ter até a colaboração do próprio setor de compras. Nos três cursos, as 3 vezes que a gente fez vamos dizer assim, esse treinamento para as empresas, as 3 vezes veio alguém do setor de compras aqui participar junto com a gente. Tá? É fácil de formatar isso. Beleza, vamos dar continuidade então aqui à apresentação do relatório. Também, então, um dos viés do observatório é a parte de educação fiscal. Para isso, então, a gente fez 2 trabalhos nesse último quadrimestre. Então, o primeiro deles foi um teatro, no qual a gente trouxe uma escola de Caxias do Sul, Grupo EBA, que teve 4 apresentações em 4 escolas públicas diferentes aqui da cidade de Farroupilha. Então, o título desse teatro foi Os Detetives do Observatório, o tema foi Educação Fiscal e Cidadania, e a gente atingiu um público de aproximadamente 600 crianças, para ser mais exato, então 596 crianças, né, nessas 4 apresentações que teve. Foi extremamente bacana. Aqui a gente tem algumas fotos dos colégios onde teve a apresentação e as crianças, né? Então, a primeira apresentação foi na Escola Presidente Dutra, a segunda na Escola Santa Cruz em Nova Milano. Apresentamos também na Escola José Fanton e na Escola Carlos Fetter. Então, foi 2 escolas municipais e 2 escolas estaduais da cidade de Farroupilha. A gente procurou também algumas outras escolas, nem todas tinham disponibilidade, então nessas a gente conseguiu disponibilidade e foi bem bacana mesmo. A gente atingiu um público de crianças do 5º ou 9º ano do ensino fundamental, e foi extremamente positivo. Foi extremamente positivo porque a gente pôde abordar esse tema da cidadania e educação fiscal de uma forma bem lúdica. Então, a gente sabe que é importante, desde cedo, a gente ensinar boas práticas e bons exemplos para as nossas crianças. A gente sabe que essas crianças aqui, que estão aqui hoje, vão ser os futuros empresários, um futuro político da cidade de Farroupilha, então que desde cedo ele tenha bons ensinamentos. Então, foi um evento bem bacana que a gente conseguiu realizar na cidade de Farroupilha. A gente teve apoio, com certeza, da Secretaria de Educação para isso. A gente solicitou permissão. Desde o primeiro momento, eles foram bastante abertos e aí foi bem tranquilo para a gente conseguir contatar as escolas e conseguir fazer esse evento aí. Eu não posso deixar de destacar também que só foi possível graças aos nossos mantenedores também. Então, um outro trabalho que a gente teve nessa área de educação fiscal foi a análise de licitações com alunos da UX. Então, o objetivo era difundir a metodologia do OSB aos estudantes farroupilhenses. Também no tema de educação fiscal e cidadania, a gente pegou 23 alunos, então, aqui da UX. Nós tivemos 4 encontros nas quartas-feiras, no qual a gente explicou mais ou menos como que funcionava uma licitação do início ao fim, desde a publicação do edital, a publicação no Diário Oficial, posteriormente a compra, o pagamento do material, e após a gente ter feito todo esse trabalho de ensinamento, cada dupla, a gente dividiu eles em duplas, para cada um deles foi dada uma licitação para que eles pudessem acompanhar do início ao fim. Então fizeram todo um checklist, verificaram se a licitação estava de acordo com a legislação, e foi também um trabalho bem bacana. Então, aqui algumas fotos também desse trabalho de licitação, aqui os alunos trabalhando aqui na nossa sala, que é na UX mesmo, no final do corredor.
Vamos lá. Além disso, então, nós tivemos reuniões, palestras, entrevistas, no qual a gente também difundiu um pouco dos trabalhos do Observatório. Então, 8 reuniões de diretoria, 2 reuniões do Conselho Fiscal, 4 participações em certame. Tivemos também reunião com o Observatório de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, onde a gente entende um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados nessas cidades, o que eles podem agregar aqui para a gente, o que a gente pode agregar para eles. Então, é uma troca de informações bem bacana também essa aí. Entrevista na Rádio Espaço, TV Cidade, TV Serra e palestras na UX. Aqui também um pouco de fotos. A gente tem o nosso presidente e vice-presidente falando na Rádio Espaço sobre temas no qual o Observatório estava analisando. Aqui foi a entrevista na Rádio Espaço sobre software de gestão, justamente com integrantes da Prefeitura, e aqui uma participação em certame. A gente já está se encaminhando para o fim aqui, então vamos lá, mais alguns dados. Então, outros projetos, como a gente estava falando anteriormente, outros projetos que a gente tem em mente aí para esse ano de 2020. Então, no ano passado, a gente trouxe o Grupo EBRA para fazer um teatro sobre educação fiscal. Esse ano, a nossa ideia é que a gente reúna estudantes aqui de Farroupilha e que eles organizem dentro da sua escola teatro sobre educação fiscal. E que após isso a gente possa fazer uma premiação para o melhor teatro ou algo nesse sentido. Dando seguimento ao projeto aqui que a gente teve com os alunos da UX, então nesse ano a ideia é que a gente consiga inserir o tema de análise de licitações na matéria de Direito Administrativo. Então, já fiz alguns contatos com a professora aqui da UX de Direito Administrativo, e a ideia é que ao longo do semestre, a matéria de Direito Administrativo tem tudo a ver com licitações e essa parte pública, é que eles possam pegar uma licitação no início e ao longo do semestre eles vão analisando toda essa licitação. Também, da mesma forma, toda a parte de análise de publicação no Diário Oficial, análise do edital, a posterior compra, se tiver contrato, como que está redigido esse contrato, pagamento, então, do início ao fim de uma licitação. Além disso, também é um projeto do Observatório Acompanhamento de Gastos da Câmara de Vereadores. A gente também tem um projeto de eleições 2020, no qual a gente quer se aproximar de todos os possíveis candidatos às eleições 2020, seja para cargo de vereadores ou prefeitos. E, por fim, a gente também tem um projeto de educação fiscal que vai ser em parceria com a SIC Jovem. Do acompanhamento de gastos de Câmara de Vereadores, Brusque e Erechim são 2 cidades que se destacaram e a gente já pediu para eles como eles fizeram o projeto, porque eles conseguiram avaliar cada vereador, o que ele fez, como ele fez, por que ele fez e o custo dele para a sociedade durante esse mandato. Então, vamos apresentar com dados concretos de cada vereador. E eles conseguiram fazer um projeto e conseguiram colocar em prática e conseguiram apresentar ele para a sociedade. Esse projeto de eleições é onde a gente vai tentar se aproximar com os possíveis candidatos ou os candidatos lá adiante, né, que aceitarem, e nós vamos apresentar algumas diretrizes, algumas coisas que o Observatório quer que eles incluem dentro do seu programa de governo, tratando de transparência, exercício de cidadania, principalmente transparência, porque tem muita gente que diz que é transparente e na realidade não são transparentes. Quando tu bloqueia algumas informações para alguém, tu não está sendo transparente. Então a gente quer cobrar isso do gestor, que sejam transparentes. Quanto mais transparentes eles forem, menos problemas eles vão ter, que nem eles estão tendo hoje. Teve alunos que são voluntários, tem um aluno que é voluntário hoje, e tem desses alunos que participaram desse projeto, teve 3 alunos que se candidataram agora para ser estagiário do Observatório. A gente está crescendo, graças a Deus, graças ao apoio dos mantenedores, e para desempenhar melhor os serviços, estamos contratando um estagiário para auxiliar o Guilherme. Então a gente está com 30 currículos. 39 currículos para analisarmos agora o fim de semana, ver o que a gente pode selecionar e vermos. Tem profissionais de todas as áreas. Era só para deixar o pessoal ciente que a gente está ampliando. Seguindo, então.
Então, as oportunidades que a gente enxerga para esse ano de 2020, então, parceria com a Universidade de Cidade, a gente já está com uma parceria muito boa com a UX, a gente pretende também firmar uma parceria bem similar com o CESF. Né? E capacitação de micro e pequenas empresas através do comitê gestor para fomentar a participação em licitações de empresas da cidade, que vem bem de encontro ao que a Nádia falou e que o país também tinha falado anteriormente. Quanto mais empresas da cidade de Farroupilha a gente tiver participando de licitações, melhor vai ser para a cidade de Farroupilha. O dinheiro fica na cidade. Desafios que a gente enxerga também, a questão de sustentabilidade. Então, como dito anteriormente, a gente se mantém através de doações, né, através dos mantenedores. Voluntariado, esse é um tema bastante difícil, a gente realmente precisa de voluntariado. Essa questão, essa análise que a gente vai fazer da Câmara de Vereadores é um trabalho bem grande, bem extenso, onde demanda uma análise de bastante dados, então realmente é necessário voluntários. A gente precisa que as pessoas se engajem com a causa para que a gente possa fazer um trabalho bem feito nesse sentido. E montar uma estrutura com maior produção, que é o que a gente está fazendo agora com a contratação de um estagiário. Então aqui um pouquinho das nossas contas, né? Como a gente é uma entidade que a gente cobra que as pessoas, que o poder público seja transparente, nada mais justo que a gente também seja. A gente não tem nenhuma obrigação por lei de transparência, mas nada mais justo que a gente seja transparente uma vez que a gente cobra transparente. Então, atualmente a nossa receita mensal está girando em torno de 5.650. Isso aqui foi nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Para esse ano, a gente está com uma receita um pouquinho menor. Mas a gente já vai começar a correr atrás de novos mantenedores para que a gente possa aumentar essa receita, até em função aí do novo estagiário que tá chegando. E a nossa despesa média é esse valor aqui, ó, 3.014. Porém, aqui a gente, vamos lá, no mês de setembro teve uma despesa um pouquinho maior, que foi o mês que eu fui para Curitiba participar do Pacto pelo Brasil e do Enos. Mês de novembro, uma despesa um pouco maior também, que foi o mês que a gente trouxe o Grupo EBA para ministrar o teatro para as escolas de Farroupilha. E em dezembro aqui, porque teve a primeira parcela do pagamento do 13º. Porém, em contrapartida, na grande maioria dos meses a gente tem um superávit. Então a gente fechou dezembro com superávit e um saldo em conta de 31.916. Esse valor a gente pretende utilizar para fazer mais ações que tragam benefícios para a cidade de Farroupilha, seja através de projetos de educação fiscal, análise de licitações, contratação de estagiários e assim por diante. Esse aqui, por fim, então, apresenta um pouco dos nossos mantenedores. Nem todos os mantenedores estão aqui, alguns preferem não aparecer, mas eu gostaria de salientar que esse trabalho só é possível em função deles, que nos ajudam mensalmente. Então, em nome do Observatório, obrigado aí aos nossos mantenedores. Por fim, caso tenha ficado alguma dúvida e alguém queira questionar, pode ficar bem à vontade, a gente está aqui à disposição. Caso não queira perguntar agora, mas queira perguntar posteriormente, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, esse aqui é o meu número, ou então pelo Facebook do SB Farroupilha, que eu gerencio. A gente vai estar sempre à disposição. Guilherme, duas dúvidas. A princípio, a ideia da agenda, não sei se já tem agenda desse curso das licitações. Você já tem pensado agora para esse ano, quando é que vai ter? Não temos agenda, mas vamos trabalhar. Aí divulga no grupo, então tá. E a segunda dúvida é, a gente poderia tentar criar um canal junto aos associados lá da SIX, né, para eles ficarem a par das licitações. Daqui a pouco é meio enrolado até tu acessar o site da prefeitura, não sei nem onde é que eu encontro a licitação. Então, daqui a pouco eu acho que se tu puder fazer essa gentileza depois aí na saída, me explica como é que funciona isso aí e quem sabe a gente faz esse canal junto à entidade, né? E divulga também de forma mais direta assim para o associado. Porque daqui a pouco tu fala padarias, né? O ano passado a gente foi procurado pelas padarias lá porque não estavam sabendo como é que fazia parte de uma licitação, né? E até a entidade ficou à disposição para explicar para o pessoal, né? Então acho que daqui a pouco existe a falta da procura também, né? Não é, e nem sei onde achar, tá? Então acho que vale essa dica aí, tá? É algo extremamente simples, através do portal da transparência ali a gente consegue ter acesso a todas as licitações e na sequência eu posso te mostrar como é que isso funciona, é bem tranquilo, e podemos estar divulgando também no grupo da SIX. Claro, claro. Naquelas capacitações que a gente fez, tá? A gente procurou várias padarias. Tá? E quando a gente iniciou, o primeiro trabalho que a gente iniciou aqui com o Observatório, a gente trabalhou em cima de uma licitação de pão. E nós descobrimos que o fornecedor de pão da padaria de Farroupilha
Só tinha um que participava das licitações. Se mandava um convite para vários e só um. Ele fornecia para a prefeitura 0,51. E a gente foi na padaria dele comprar o pão, nós compramos por 0,41. Então não adianta, assim, a gente busca, foi atrás, tá? Mas eles muitas vezes não têm interesse em participar. A gente até oferecer, né? Quer dizer, isso, tu entende? A gente é isso aí. Eu acho que o trabalho de vocês está, até esqueci de agradecer, né? Mas vai lá, o trabalho de vocês realmente está excepcional. A gente vê realmente um resultado muito bom, né? Tu mesmo, vocês colocaram a ideia também de levar o que vocês gostariam que os próximos candidatos a prefeito, então, colocassem também no projeto deles de governo. Isso aí é nota 10, né? Acho que isso é uma excelente atitude de vocês. Então, justamente o que a gente está falando aqui é incentivar o pessoal a cada vez mais estar presente e ficando sabendo, não, e não procurar, porque eu acho que tem muito disso, né? O pessoal é um pouco pacífico, né? Espera cair no colo, então a gente vai botar no colo deles, né? Daqui a pouco essa que é a ideia, tá certo? Então. E eu vou dar um dado para vocês, talvez poucos saibam. A prefeitura de Farroupilha, até bem pouco tempo atrás, pagava 7 dias após. Quem é que fornece, qual é o cliente, quem é que tem um cliente que 7 dias depois, empenhado, liquidado, paga? A prefeitura era assim, não sei como está hoje, mas até bem pouco tempo atrás era assim, 7 dias era o prazo de pagamento. A palavra está à disposição. Guilherme, lá nos terrenos, tu lembra por quanto a prefeitura comprou aqueles terrenos? E se eu vi que teve dispensa de licitação, mas o valor fechava? Vamos lá, então. A prefeitura comprou, então, a aquisição dos quatro terrenos se deu por R$1.450.000. E sim, é possível comprar esses terrenos através de dispensa de licitação. A Lei 866 de 93, que é a lei de licitações, ela permite a aquisição de terrenos através de dispensa. Nesse ponto, não tem o que se argumentar, a prefeitura fez da forma correta. A grande questão é que na lei municipal, na lei orgânica de Farroupilha, aborda, fala lá no artigo 97, que para aquisição, venda de terrenos tem que ter autorização do Poder Legislativo. E isso não ocorreu. Exato, 5 podendo chegar a mais 5, né? Isso aí. E aí, posteriormente, teve a aquisição dos terrenos por esse valor. O valor do terreno, foram feitas 3 avaliações desses terrenos. Dessas 3 avaliações, 2 avaliações ficaram acima do valor que a prefeitura adquiriu e uma avaliação ficou abaixo. Então, até para... Na média, estaria dentro. Sim, na média estaria dentro. Fazer um parênteses e, enfim, uma percepção minha. A gente até pode questionar valor, licita, não licita, tem rúbrica, não tem rúbrica, mas uma coisa que eu não sei, percepção toda ela minha, é a finalidade disso. De fato, precisa comprar o terreno para fazer um hospital, sabendo que do lado tem uma UPA que está subutilizada. Vamos usar esse dinheiro para outra coisa. Se de fato nós estivéssemos assim com urgência de construir um hospital, eu não vejo problema nenhum. Mas é isso que Farroupilha quer? Essa é a pergunta que eu faço. Concordam? Na justificativa para a dispensa é que isso aí, se eu não me engano, era para construir uma UPA. E foi daí que a gente estranhou, pô, mas se já tem um prédio com uma UPA que não está funcionando, por que comprar terreno para construir uma outra? E daí que a gente começou a ir atrás de ver o que estava acontecendo. A gente ouviu sobre o Hospital do Amor, né? Mas o que existe aí é assim, muitas pessoas falando sem conhecimento de causa. Tá? Nós precisaríamos do nosso, vamos dizer assim, jurídico hoje aqui, infelizmente ele teve que se retirar, mas nos contatos que a gente teve, existem duas linhas de pensamento. Tá? Uma que diz que a lei federal é superior à municipal, correto? Quando elas tratam do mesmo assunto, que não é o caso da compra dos terrenos. A lei de licitações, ela fala de licitações.
Mesmo licitação para comprar imóvel, assim. Mas a Constituição Municipal, no seu artigo 97, é bem clara. Para adquirir, ou, vamos usar o termo alienar, bens, tanto de compra ou venda, tem que ter a aprovação da Câmara. Esse foi o entrave que teve aí no meio. Primeiramente, parabéns pelo observatório, parabéns pelos números, acho que está começando a virar a chave da mudança de cultura em Farroupilha, isso é fenomenal. A gente sabe que o objetivo é esse, mudar, começar a fazer isso mais frequência, enfim, fazer com que o povo fique mais presente, né? Nosso dinheiro. Eu queria, talvez não dê, mas eu gostaria de fazer um pedido e ver se é possível ou não. Eu moro aqui no condomínio Farroupilha e tem essa ciclovia e eu caminho por ela, eu gosto de caminhar, correr, enfim. E eu tô vendo muita coisa acontecer ali. E eu queria saber se eu posso, e eu estou colocando meu nome, daí não observatório, mas com a ajuda de vocês, é claro, analisar todo o projeto e começar a acompanhar. Porque foi feita uma nova etapa deles aqui, que eu não sei se vocês sabem, eu postei uma foto que eles botaram a parada em cima. Eu fui caminhar de manhã cedo, vi aquela parada e disse, não é verdade que eles botaram uma parada em cima. E aí postei, daí a menina Mônica lá foi, enfim, tiraram a parada. Só que isso é só um detalhe do projeto. O projeto ele está todo errado, desde o início até onde eles estão fazendo. Então eu queria ver se eu posso fazer isso, não tem problema eu analisar onde eu pegaria, o que eu pegaria, porque eu quero analisar do início, quero acompanhar até o final disso, até que eu more aqui, eu quero acompanhar até o final, porque com certeza o dinheiro está sendo rasgado, não tenho dúvida, porque eu passo lá, eu vejo, as pedras diminuíram, o modelo diminuiu, está tudo diferente já na etapa nova que eles estão fazendo, e já pegaram recurso para novas etapas, parece... não lembro quanto, 200 mil, não sei quantos mil, e aí eu gostaria de acompanhar, não sei se é possível, então estou me colocando à disposição, se vocês falarem, sim André, dá para fazer, eu estarei disposto a acompanhar daí, tá bom? É possível, sim, isso não tem, tu pode até acessar no portal, tu vai, do portal de transparência, tu vai lá, tu vai acessar todos os projetos, tu vai procurar e tu vai acompanhar item por item, etapa por etapa. E outra coisa que, digamos assim, como isso aí é uma obra de engenharia, eles têm todo o projeto, inclusive com memorial descritivo, e tem um fiscal desse contrato, né? Então, a gente pode ir lá e falar com o fiscal, escuta, isso aí está certo conforme o memorial descritivo, e além do mais, obras tem que ter 5 anos de garantia, né? Então, a gente, se o que está lá não está atendendo o memorial descritivo, a gente tem como falar com o fiscal e tal, e até entrar com alguns outros processos. Por quê? O problema está em como foi feito e a manutenção dela. Não existe manutenção. Se tu sair agora ali e for caminhar, tu vai ver que é puro mato. Então o projeto não previu que o mato cresce no meio das pedras se não fechar. E aí tu anda ali, é uma vergonha. Então, essa é a preocupação. Tu pode fazer essa reclamação na ouvidoria do município. Tu entra no site, tem ouvidoria, tu já pode fazer essa reclamação. Ontem à noite eu tive num evento aqui, e eu vou dizer para vocês assim, que me chamou a atenção. Se alguém foi a Jansen, que é uma comunidade aqui do interior, no asfalto da Jansen tem alguns buracos, mas isso é praxe, né? Na emenda das duas pistas, onde teria que estar demarcado lá, em alguns lugares eles colocaram as tartarugas, existe um divisor natural. Ou seja, o capim está crescendo bem no meio das pistas e ele está com quase 1 metro de altura. Isso é proteção do meio ambiente, isso ecologicamente correto, né? No meio de uma pista o capim tomou conta. Mas aí eu não sei, aí eu acho que é questão estadual até, né?
A última coisa que eu quero dizer é o seguinte: parabenizar vocês pelo trabalho, e com certeza a gente sabe que não é um trabalho sozinho de vocês, é de um grande grupo, e até me sinto muito orgulhosa, porque isso aí é encampado pelos contadores. O Observatório Social no Brasil, hoje, o vice-presidente do Observatório é um colega nosso, o Pedro Gabriel, até vim de Brasília com ele hoje de manhã, e agora nós vai ter a nova presidente, que é uma colega nossa de Erechim, a Belonesse Sotoriva, que ela come, dorme e respira observatório, né? Se vocês ouvirem ela falar, vocês mudam de opinião também. Nunca é doente, é fanática. Então eu me sinto muito orgulhosa, em primeiro lugar, para ver os números que vocês estão aí, que eu acho que nós, como população, nós temos que aprender a criticar, crítica construtiva, né? Que nós queremos coisas boas. Se todo mundo deixar passar, não tem graça. Então nós temos que cobrar, nós queremos o justo, não queremos mais e nem menos. Muito obrigada e parabéns para vocês. Falando de Erechim, Erechim é uma referência, não só aqui no estado, como até a nível Brasil, a atuação do observatório. O observatório deles é muito atuante. Eu não sou especialista, certo? Então, por isso que eu tenho liberdade de falar, né? Eu tenho observado que tem uma campanha muito grande dentro do nosso conselho, que quem deve fazer a contabilidade, a prestação de contas dos candidatos do partido tem que ser contadores especializados na área, que conhecem os meandros, porque tem muita coisa para fazer, né? Então, eu não sei, o observatório até poderia ligar para o conselho. Lá no Conselho Regional de Contabilidade nós temos um contador lá de Lajeado que dá palestras, que ele poderia vir dar uma palestra para os nossos partidos políticos, porque tem que ser pessoas especialistas, que nós temos que começar na raiz a evitar coisas que não existem, né? Obrigado, a palavra está à disposição, se não a gente encerra. Obrigado e contamos com a colaboração de vocês sempre.